Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Bridge Talks, o programa de entrevistas da Bridge Imóveis. Por aqui, muito conteúdo relevante, curiosidades, dúvidas e, claro, os grandes lançamentos do momento. Eu me chamo Felipe Arantes, como sempre acompanhado do nosso sócio-diretor Leandro Rosa. Bom dia, Felipe. Tudo certo, Leandro? Tudo bem. Muito bem, a intenção do Bridge Talks é trazer para o público em geral quem faz o mercado imobiliário de Porto Alegre. E como não podia ser diferente, hoje a gente conversa com a Plaenge, uma construtora de mais de 50 anos que atua em várias cidades do Brasil e também fora do Brasil. Quem vai contar essa história para a gente é o Rodrigo Martins. Tudo bom, Rodrigo? Como é que vai? Tudo bem, Felipe? Bom dia, Felipe. Bom dia, Leandro. Bom dia. Rodrigo, a Plaenge, enfim, tem uma história já longa no mercado imobiliário nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul ela chega há pouco tempo. E um pouco antes até da gente falar da Plaenge, se tu pudesse te apresentar, e a gente sabe também que tu já tem uma história no mercado imobiliário nacional, conta um pouco pra gente o Rodrigo e também depois a Plaenge. Porque os gaúchos gostam, né? A gente gosta de saber quem é. Acho que quem. tá acostumado como é que funciona aqui também, né? Então tá bom, então vamos lá. Sou o Rodrigo Martins, né? Eu sou engenheiro civil de formação. Eu sou natural de São Paulo, mas com uma longa história de mercado em Rio Grande do Sul, né? Que começou no final dos anos 90, né? E então acho que somados os meus períodos de Rio Grande do Sul, de vida ativa profissional, eu acho que ele já tenho mais tempo de Rio Grande do Sul do que de São Paulo, né? Enfim, tenho uma longa atuação no mercado imobiliário, fui diretor, enfim, de outra empresa do setor antes, uma empresa de capital aberto, e estou no Grupo Plaenge há 4 anos, né? Com a missão principal de estruturar, dentro dos valores da proposta do grupo, a Plaenge aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Perfeito. Enfim, acho que essa trajetória iniciou-se em 2019, mas onde, de fato, o grupo começou a atuar, quando eu digo atuar, é com lançamento, com venda, com cliente, com obra, foi em 2021, né? E que se iniciou com o lançamento do IVE, um empreendimento da Vanguard. Da Vanguard. Né? Nós vamos falar um pouquinho da Vanguard, da Plaenge, no Jardim Lindóia. Né? E deixa eu aproveitar e já perguntar essa parte. O que tu viu de mudança desde a primeira vez que tu veio para o Rio Grande do Sul para essa de agora? Muita coisa mudou? Como é que tu enxerga esse mercado? Eu acho que, de maneira geral, assim, é um mercado que sempre teve, desde aquela época, assim, grandes players e estruturados. É óbvio que na dinâmica de mercado, de quando eu iniciei a minha vida em Porto Alegre, final dos anos 90 para agora, algumas das incorporadoras mais relevantes não são as mesmas, mas continua sendo um mercado onde um número menor de incorporadoras tem uma participação relevante, né? Então, você tem um mercado ali de 2, 3 incorporadoras que atuam de maneira mais abrangente em relação a segmentos de mercado, acabam tendo um market share significativo, e depois uma série de outras incorporadoras mais focadas em nichos específicos, né? Por exemplo, de alto padrão, enfim, que também tem uma participação bem relevante no seu setor, né? Mas mais focados em determinados nichos de mercado. Eu acho que isso continua muito parecido. Tá. O que, obviamente, nesse período surgiram novas, outras cresceram, outras, enfim, tiveram alteração na sua forma de atuar, mas acho que a característica continua a mesma. Perfeito. Onde eu vejo mudanças significativas justamente é na relação com as imobiliárias. No final dos anos 90 e ao longo, principalmente no começo dos anos 2000, o número de imobiliárias era menor, né? E você tinha mais ou menos uma parceria das incorporadoras com a imobiliária A ou a imobiliária B. Né? Hoje, eu acho que essa relação ela é muito mais pulverizada. Pulverizou Sim. bastante, exato. Então, A gente comentou em outros talks já esse tema que teve essa dinâmica da lida comercial mesmo. A gente sabia que antes, até quando a gente conversava, se eu não me engano, com o Rodrigo da Maiogema, que é uma parceira também da Plaenge e da Vanguard, ele ainda dizia antes era muito fácil, entre aspas, porque a gente lidava muito, particularmente com poucas e muito assertivas, e hoje é um pouco mais pulverizado tudo isso. Antes da gente entrar na parte comercial mesmo, falando um pouco da Plaenge, assim, a Plaenge ela começou no estado do Paraná. A Plaenge tem cerca de 52 anos, né? Ela nasceu em Londrina, é uma empresa familiar, né? É uma empresa, hoje acho que é a maior empresa de capital fechado do setor. Ela nasceu fazendo obras industriais, a Plaenge nasceu fazendo obras para a Coca-Cola, né? Sim.
aliás, um percentual representativo das fábricas da Coca-Cola no Brasil, superior a 70%, Poxa. foram feitos pela Plaenge, né? E a incorporadora veio como uma decorrência da construtora. Ela nasceu para suprir os períodos ociosos entre uma obra industrial e outra. A Plaenge começou a incorporar e assim nasceu o negócio de incorporação da Plaenge, né? É uma empresa, então, que se originou em Londrina e depois teve um processo de expansão pelo Brasil, né? Começaram bastante no Centro-Oeste, A depois ordem, vieram para o Sul. a ordem de expansão, ela foi Londrina, depois ela foi a Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Maringá, depois, mais recentemente, Joinville, Campinas, Porto Alegre e São Paulo, né? E nesse meio tempo, cerca de 12 anos atrás, mais ou menos, ela iniciou uma atuação no Chile também. Perfeito. E, Rodrigo, essas atuações, né, elas são sempre com as duas empresas, com Plaenge e Vanguard, ou nessas praças trabalham somente uma? Ou normalmente, quando vocês vão para o mercado, vocês vão com as duas? Elas são atuações como grupo, assim, via de regra, vão as duas, mas algumas cidades, por peculiaridade de mercado, enfim, elas têm uma operação mais focadas na Plaenge ou na Vanguard. Então, tem, por exemplo, Maringá, a Plaenge, o grupo opera só com a Plaenge, né? Até então, nada impede que isso mude para frente. Perfeito, né? Mas a grande maioria é as duas, respondendo a sua pergunta. E até para explicar para o nosso público em geral, a Plaenge ela tem uma linha de atuação em um segmento mais específico, que seria o alto luxo, digamos assim, tá? Me corrija se eu estiver enganado. E a Vanguard ela vai numa linha de trazer coisas de mais médio e alto padrão também. Seria mais ou menos isso? Na realidade, não é exatamente isso, Felipe, mas vamos assim, de maneira geral, a Plaenge é focada num público-alvo já mais consolidado, que busca, já tem a sua equação de família resolvida, então normalmente acaba indo para unidades maiores, né? E pega uma fase, desde a classe alta enfim, ao alto luxo, como você disse, porque dentro da Plaenge tem uma abrangência também de apartamentos desde 130, 140 metros quadrados até 300, 400, enfim, 500, dependendo da praça e das características de mercado. Muito específicos, né? Também, então, para poder... E a Vanguard, ela, de alguns anos para cá, ela sofreu um processo de reestruturação muito focada em atender um público mais jovem, né? E o próprio nome, assim, de Vanguard, ela é uma empresa que busca sempre a inovação. Então, quando você vai explorar um conceito arquitetônico novo ou alguma coisa diferente, normalmente vai mais para o lado da Vanguard, né? Ou seja, por isso que o trem downtown encaixa perfeito. Um estilo de vida mais moderno. Exato. E, naturalmente, não é que é dividido por tamanho, não. Naturalmente, como é focado normalmente num público mais jovem, que busca uma solução de moradia mais prática, enfim... Como consequência, via de regra, são unidades menores, né? Sim, mas claro, não é uma questão assim de padrão alto, claro. Não é por aí. Sim, também nesse quesito da inovação e das mudanças, que hoje em dia são muito mais rápidas as mudanças e as inovações do que eram há um tempo atrás, então a Vanguard vem para atrair esse público em específico. Isso. Bem Acho legal. que são marcas complementares. Não? Total. Uma outra dúvida que a gente tinha, indo mais para a área comercial, assim, esse processo da Plaenge vir para o Rio Grande do Sul foi uma coisa que já estava nos planos há mais tempo? Foi um processo natural devido à expansão do grupo? Quando é que veio aquela coisa assim, a gente precisa prestar mais atenção nesse mercado, esse mercado é bom? Porque a gente fala muito nas nossas entrevistas, né, que Porto Alegre tem se modificado muito nos últimos anos, através de uma gestão pública mais eficiente, parcerias público-privada, todo um incentivo da própria cidade ela vem se transformando. E aí a gente vem vendo também capital, não só estrangeiro, eu digo internacional, mas também estrangeiro de outros estados entrando dentro do nosso município, e a cidade, ao nosso ver, ganha muito com tudo isso. Então eu só queria, de repente, tentar entender se a Plaenge também viu porque não é comum também a entrada num ponto também tão nobre de Porto Alegre, porque não só veio muito forte, como o próprio plantão, onde a gente está hoje, né, que a gente vai falar um pouco. São alguns quesitos inovadores. Seja, vocês realmente entraram forte no mercado. Isso foi planejado durante muitos anos,
Bom, Eu vou falar um pouquinho, né? Assim, a minha entrada, quando eu entrei no grupo Plaenge, essa decisão ela já estava tomada perfeito. pelo grupo, né? Mas, obviamente, eu converso com os acionistas, enfim. E eu acho que o processo... A primeira Plaenge é uma incorporadora muito relevante, né? É a maior incorporadora da região sul. Então, ela tem já uma atuação bem marcante no Paraná, principalmente, Exato. também em Santa Catarina, em Joinville. Então, primeiro, é uma empresa que tem uma atuação já natural nos estados do sul. Do sul. Né? O mercado de Porto Alegre é um mercado maduro, né? É um mercado, obviamente, ocupado, no sentido que tem grandes players, né? O que leva a ser um mercado que tem concorrência, mas é um mercado que tem toda uma rede, assim, desde imobiliárias, agências, arquitetos, enfim, maduro e super profissional. Então, você tem desafios de um lado, mas você tem bonificações do outro. Né? Claro. Então, acho que um processo, uma empresa que, quando ela resolveu seguir um novo ciclo de expansão, né? Eu acho que as cidades como Campinas, Porto Alegre e São Paulo eram mais ou menos mercados assim naturais que, tanto no sentido de potencial de mercado, como de afinidades assim com o jeito da Plaenge enxergar o mercado imobiliário. Né? A Plaenge enxerga muito o mercado a longo prazo. Sim. Né? Então, ela valoriza muito mercados onde se imagina que são sustentáveis, enfim, quase não, literalmente assim, de forma para o resto da vida. Né? A Plaenge, onde ela entra para se consolidar e se tornar relevante no mercado. Né? Não, e a gente que trabalha na área comercial, a gente fica contente de ter construtoras, incorporadoras igual a Plaenge, fazendo projetos como esses, que a gente vai falar um pouquinho, porque, enfim, é mais motivação para a cidade, é mais motivação para o mercado, e isso acaba girando a nossa economia de forma muito salutar. Então, a gente, como área comercial, fica bem satisfeito de ter. Uma coisa que nos chama atenção quando a Plaenge veio, eu digo agora de novo como parte comercial, é toda essa central de vendas nesse tamanho robusto que vocês têm, numa super localização, e quem não conhece deve vir aqui, deve conhecer, porque é muito legal, é muito fantástico, e a gente não estava tão acostumado, me corrige, né, Leandro, mas eu acho que a gente não estava nesse tamanho, assim, nesse tipo... Exato, na verdade tiveram grandes plantões em Porto Alegre, né, centrais de vendas, não é só plantões, mas centrais de venda, mas essa, tradicionalmente, assim, é um ícone, né, em Porto Alegre, por localização, público que passa também permanentemente aqui. Então, ou seja, foi escolhido a dedo mesmo para entrar. Eu acho que é um super diferencial para a gente que trabalha com isso poder chegar aqui e mostrar, mas eu também sei, eu dei uma olhada na história de vocês, que isso é uma marca da Plaenge, né? Ter centrais de vendas assim, foi uma coisa que há alguns anos atrás vocês meio que implementaram, não tem alguma coisa assim, ou deu uma pesquisada? Eu não sei te precisar se ela foi a primeira, eu creio que sim. Né? Sim. Mas é uma tradição do grupo há muito tempo de usar a central de venda como uma das suas características de operação. Né? Então, assim, a questão da central aqui em Porto Alegre é uma extensão da forma do grupo operar em outras praças. Né? Na nossa visão, né, essas coisas assim são muito características e cada empresa tem suas peculiaridades. Na nossa visão, isso traz uma série de facilidades e vantagens operacionais, né, que vão muito além do lado da visão de custo. Né? Obviamente é um investimento grande, a gente chama, e de fato o objetivo principal é a relação com o mercado, com o cliente, com as imobiliárias, por isso o nome Central de Decorados, mas é um espaço, aqui, por exemplo, que ele é mais do que isso. Aqui é a sede da empresa, toda a vida da empresa acontece aqui. Né? A relação com o mercado como um todo, enfim, ela transcende até o caso da Central de Decorados, e na maioria das praças é assim. Né? Ela funciona também como a base operacional da empresa. Eu acho que isso traz assim, uma facilidade do ponto de vista do cliente, porque ele sabe aonde buscar as informações de todos os empreendimentos, né? Independente de eventualmente você poder ter um ponto avançado, alguma coisa que às vezes por logística é necessário,
mas ele tem aqui, quando ele quer passar aqui, conversar com alguém, pegar uma informação, tomar um café, falar, enfim, ele tem um ponto de referência. Transcende o lado comercial, né? Depois, quando ele se torna cliente, os assuntos dele de relação com a empresa também são resolvidos aqui. Se ele quiser falar com o responsável pela operação, ou com o comercial, ou com alguém da engenharia, do atendimento ao cliente, comigo, ele sabe onde está, né? Tem um ponto físico de referência. Eu acho que isso, de certa forma, dá segurança para as pessoas. Quase como um banco também, né? Não vai botar dinheiro onde num banco não tem uma sede, não tem uma empresa. Eu acho que o mercado imobiliário ele é a mesma coisa. As pessoas querem algo ter mais a tangível, segurança, né? Exato. É porque a gente viu um movimento há alguns anos dos plantões, assim, os vulgos plantões começaram a diminuir cada vez mais, né? E hoje a gente vê vocês aqui com uma central de vendas que não é um simples plantão, ela tem tudo isso que tu acaba de mencionar. E a gente procura fazer com que isso seja um espaço do mercado como um todo, e voltado muito, quando eu falo cliente, tanto o cliente final como as imobiliárias, né? É uma extensão. É uma extensão. Então a gente procura que esse espaço seja aberto para as imobiliárias, que elas tenham sempre aqui... Inclusive a Bride Imóveis se sintam em casa, usado bastante o espaço aqui. Ter um café, ter um bolinho, enfim, porque as pessoas sintam a vontade de vir aqui mesmo e conversar com a nossa equipe comercial, que o foco principal é atender as imobiliárias, né? Óbvio, se os clientes nos procuram diretamente, eles vão ser bem atendidos, né? Claro. Mas a nossa equipe ela é muito voltada para se relacionar com o mercado, com as empresas de venda. É impressionante. Você chega aqui, sempre está muito à vontade, desde a recepção. A gente encontra outras imobiliárias aqui dentro, tem o pessoal diz, sentado, tô comendo bolo, tomando café, ou seja, ficou muito mais fácil na hora de atender cliente, porque está dentro de casa, né? E isso vai de encontro com o que a gente estava falando um pouco antes, que o mercado é um pouco mais pulverizado, tem que trabalhar com mais pessoas, mais imobiliárias, e de certa forma que tu consegue concentrar também e trazer mais para perto todo esse público, né? Uma outra coisa que me chama a atenção, eu sou corretor de imóveis, trabalho ali na Bride como corretor de imóveis, e uma coisa que me chama a atenção de alguns produtos de vocês são as plantas flexíveis, que eu sei que também isso é uma coisa tradicional da empresa de vocês, né, da construtora, e algumas características diferentes, assim, que daí é uma dúvida minha pessoal agora que eu não sei. É apenas a Plaenge, porque aqui eu sei que no Orbitale, por exemplo, a gente já vem com algumas entregas que a maioria das construtoras não fazem, como os pisos, os gesso rebaixado. E a dúvida que eu tenho é, isso é só nos produtos Plaenge, isso também é nos produtos Vanguard, e essa história da planta flexível, assim, um apanhado geral, assim, disso, por favor. Felipe, com relação, assim, a essa parte de acabamentos, né, piso, forro, metais, enfim, via de regra é uma marca do grupo tanto na Plaenge como a Vanguard, né? Não é uma coisa assim, não é uma obrigação. Pode ser que um mercado ou outro não faça sentido por motivo A ou B, né? Mas não é uma peculiaridade exclusiva de Porto Alegre. Nós estamos trazendo para cá o que a gente já faz em outras praças, né? Visa principalmente assim facilitar a vida do cliente. É óbvio que dependendo do perfil do empreendimento e consequentemente do cliente, isso tem uma força maior, né? A experiência que a gente tem até agora, né, sendo bem franco com vocês, assim, nós estamos iniciando uma operação aqui, né, uma operação que começou a se relacionar com o mercado em 21. Tá? Você precisa de um tempo de amadurecimento para ler e tomar as lições aprendidas. Olha, o que funciona exatamente como se faz na praça A ou B, o que precisa fazer ajustes, enfim. A sensação que eu tenho particularmente é que está sendo bem aceito. Né? E que os clientes têm visto como valor a gente entregar acabado. Né? Acho que a gente tem um desafio de, ao longo do tempo, fazer com que o cliente vá entendendo que isso tem um valor, que é por isso que, às vezes, quando ele compara o preço do empreendimento nosso com o outro, não dá, tem que levar isso em conta. Né? Que a gente procura sempre ter isso e com preço super competitivo. Sim, mas é óbvio que entregar acabado, com piso, com porcelanato, com forro de madeira na sacada, como no caso específico desse empreendimento aqui, tudo isso ele tem um custo. Tá? Mas respondendo assim objetivamente, a gente faz isso tanto na Plaenge como na Vanguard. Obviamente a especificação às vezes pode ser diferente. Claro. Tá? E a gente procura dar algumas linhas de dentro disso. Por exemplo, nesse empreendimento aqui,
ele tem algumas opções dentro disso. Então, ele tem um porcelanato, por exemplo, que é o que está no decorado, e tem mais 2 opções que o cliente pode optar, né, dentro do mesmo padrão, um pouquinho superior, ou, enfim, mas dentro da mesma padrão de qualidade, né? A mesma coisa a gente faz na Vanguard, né? Então, o que a gente procura é ter soluções assim que facilitem a vida do cliente. Eu vejo que isso foi bem aceito também pelo mercado imobiliário, porque é uma das características que eu vejo quando o corretor está apresentando o produto, e esse é um dos pontos que ele não deixa de forma alguma de posicionar o cliente, né? Essa entrega, né? que acaba tendo a mais, como piso, como gesso. Então, ou seja, isso está sendo levado adiante e com certeza acaba sendo um diferencial. Isso, bom, a gente já teve algumas vendas aqui, a gente sabe realmente que acaba sendo. Bem interessante. Eu me lembro de uma visita que a gente teve aqui até, e daí quando a gente estava explicando tudo, e aí não sei se foi no final ou no meio, mas não foi no início, acho até que era o Daniel, alguém que estava apresentando junto, pegou e falou, e aqui na sala fica assim, e o cliente, sério? Aí já dá aquele toque a mais, então para a parte comercial realmente tem pegado bastante. E o que a gente faz, o que a gente efetivamente entrega é o que a gente usa no decorado. Óbvio que nem tudo que está nesse decorado aqui, por exemplo, eu entrego. Claro. Por exemplo, esse muxarabe aqui. Mas o piso, se eu entrego, o piso é o que eu vou entregar. Esse piso que está aqui, por exemplo, é o porcelanato padrão que é entregue, né? E ele tem mais 2 opções. O forro de madeira da sacada é o que eu entrego. Né? Os metais que eu entrego no decorado, eles estão sendo utilizados os metais que eu entrego. Que é para facilitar a percepção, né, do cliente. Né? Eu vejo que vocês conseguiram antecipar algo que está acontecendo muito no mercado, e eu digo antecipar porque, obviamente, esse decorado foi feito antes de algumas mudanças que eu tenho percebido no mercado, que esses apartamentos 230, 250 hoje, que a gente recebe as tabelas de todos os empreendimentos todos os meses, e realmente eles começam a ser mais bem vendido, ou seja, tem uma velocidade maior de venda quando ele está todas as lajes já erguidas e se consegue fazer um decorado dentro do próprio empreendimento. Então a gente vê isso na maioria dos empreendimentos de altíssimo padrão hoje, 230, 250, 300 metros, que aí a empresa vai lá, como já levantou todas as lajes, coloca um decorado, aí sim faz um decorado na própria laje e passa a se vender com uma velocidade maior. O grande ganho que eu vejo aqui e a facilidade para o próprio corretor também e para o cliente nem se fala, porque ele consegue sentir o que vai ser o apartamento, é que mesmo antes da Plaenge terminar essas lajes, por exemplo, num orbitário, o cliente entra aqui e já conhece todo o apartamento. Então, isso para nós, para a venda, é incrível. Para o cliente, imagina, com o próprio piso que ele pode escolher. Então foi bem, sem dúvida, foi muito acertada essa decisão, porque o mercado hoje em Porto Alegre ele está assim, ele realmente está com uma velocidade maior de venda a partir do momento que se coloca um decorado, e não é o decorado, né, aqueles em container e tudo mais, a gente está falando em decorados de 230, 250 metros, que aí realmente as pessoas começam a entender como é que funciona e acabam comprando. E acaba que esse público também, de maneira geral, o tempo é muito importante às vezes. Então, quando tu já tem coisas mais bem acabadas, o tempo que ele está economizando versus o valor que está agregado, óbvio, ser um pouco maior do que o concorrente, acaba valendo muito a pena também. Muito legal. É a visão que nós temos, né? E com relação à parte de plantas flexíveis, enfim, também vai dentro do mesmo espírito, assim, dentro do possível de atender uma gama de clientes de acordo com a necessidade de cada um, né? É óbvio que dependendo do terreno e do projeto específico, você pode ter um leque maior ou menor de plantas, porque depende de configuração de terreno, de laje, enfim. Mas sempre que possível a gente procura ter essa gama de plantas que consiga atender um leque maior de necessidade de ocupação dos clientes, né? Respeitando as diferenças aí de estilo de vida de cada um. Eu quero muito entrar nos produtos, mas eu tenho mais uma pergunta antes, assim, da gente entrar de fato nos produtos, que é bastante coisa, eu estou bem curioso. Mas o fato da Plaenge estar em várias praças e atuar, óbvio que isso deve trazer, porque o Brasil é muito grande e cada região é muito específica. Deve trazer algumas diferenças de atuação, como tu mesmo disse, entraram agora aqui em 2021, então, ainda, mesmo sendo uma empresa de 50 anos, ainda está num processo de maturação frente à região, né, o público local, e a gente sabe que o gaúcho é um público difícil.
A gente também nota na contrapartida, e indo na mesma mão dessa ideia, vocês fazendo parcerias com empresas já grandes e renomadas aqui do Rio Grande do Sul. A Maiojama é uma delas, com o Trend, que eu quero entrar no produto, mas enfim, a Maiojama. Vocês também têm parcerias com a TGD, tanto em Porto Alegre quanto em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, no litoral também. Isso é uma coisa da Plaenge, como vocês veem isso, assim? Porque são também empresas tradicionais daqui que têm, de certa forma, um respeito e uma consideração do Nas outras praças, né, também é feito, ou Porto Alegre mais pela... Assim, a Plaenge não é olhando nas atuações das regionais, né, não é a primeira vez, não é inédito, mas não é uma empresa assim, que tem um modelo associativo. Assim, né? Então, existem outras associações, mas são pontuais. Né? Uhum. Eu acho até que, dado enfim, o tempo de operação aqui, que é pequeno ainda, ele é mais representativo dentro de Porto Alegre. Eu acho que isso é um pouco de característica. O mercado de Porto Alegre ele tem um pouco disso, tem. Dessa questão de ter essa associação, de somar forças às vezes, ou de quando uma empresa complementa a outra. Então, eu acho que isso é uma questão mais local, né? Legal. Não é inédito no grupo, claro. Né? Mas o grupo Plaenge ele não é um grupo assim que tem um número de associações muito grande, não. Então, acho que é mais característica local mesmo. Ótimo de saber. Falando sobre produtos, então. Vamos falar do Orbitale, porque é o que a gente está hoje aqui. A localização dele fica na Rua Regente, bairro Petrópolis. A gente vai ter plantas ali de 230 a mais ou menos 500 metros. Depois a gente vai fazer um videozinho, vai mostrar, o nosso público vai saber do que a gente está falando. A Vanguard, ela tem projetos com a Maiojama, o Trend, que foi lançado agora. Já acho que não deve ter 60 dias, né? Foi agosto. Tá fazendo 2 meses. Foi ali Mas já foi um sucesso, deu uma super movimentada, num terreno ultra emblemático, estava todo mundo aguardando numa região... Alguns anos esperando esse lançamento. E numa região que vai de encontro às mudanças que Porto Alegre está pretendendo fazer, da revitalização de toda a Ipiranga, que encaixa na orla, então muito bem concebido. Outros produtos, foi a entrada de vocês, o IVE, foi o primeiro, se eu não me engano. Foi o primeiro. No bairro Lindóia. A gente tem o Mood no Central Park. Eu estou esquecendo algum? IVE, Lindóia, acho que aqui em Porto Alegre. E depois as diversas placas e muros que a gente vê de vocês na cidade, em diversos terrenos. Então, eu acho que em venda, Felipe, acho que faltou só, talvez, acho que o condomínio de lotes do Wave, que é no litoral de Xangri-Lá, né? Que é um outro nicho de mercado. Né? Então, hoje... Em vendas em Porto Alegre, nesse momento, o grupo tem, pela Vanguard, o IVE no Jardim Lindóia, o Mood no Central Park. O IVE ficando pronto ano que vem já, O IVE nós entregamos agora no início do ano, no 2020. março, se não estou enganado, finalzinho de março de 2024. Tá? É uma obra que está na reta final já. Né? Aí o Mood, que nós lançamos com a TGD no Central Park, também em venda, é um empreendimento que esse entrega no início de 2025. O Wave, né, vendeu quase tudo, mas enfim, nós estamos comercializando em Xangri-Lá, o restinho que tem de estoque. Temos aí de Plaenge, ainda temos como Vanguard o Trend, junto com a Maiojama, que nós lançamos a primeira etapa dele. Né? Nós lançamos a parte de estúdios e lojas, né? E temos ainda as torres residenciais, que são para o público que busca realmente mais de moradia. Né? A primeira etapa foi focada tanto em quem buscava moradia ou investimento, mas também investimento. E a segunda mais o empreendimento realmente para o E já temos previsão final. Da segunda fase? Provavelmente no início do segundo semestre do ano que vem. Segundo semestre do ano que vem. Acho que são lançamentos com dinâmicas diferentes, públicos diferentes. Não, vendimento com VGV é impressionante, né? Então deve ocorrer aí no meio do ano que vem. Estamos planejando. E temos o Orbitale na Plaenge e estamos preparando o segundo lançamento da Plaenge, que vai ocorrer agora no início do mês que vem, no início de novembro. Que é... Moinhos de Vento? Não, esse é em Petrópolis, não é essa de Queiroz, não, com a Felipe de Oliveira, o próximo.
Tá, O Moinhos de Vento vem no início do ano que vem. Vem em seguida. Vem em seguida. Tá. Perfeito. No ano de 2022, eu estava dando uma olhada, o grupo como um todo teve 1,3 bi, mais ou menos, de VGV lançado. Aí eu pergunto, já que é a nossa praça que interessa, o que está nos planos aí para os próximos anos da Plaenge? Porque a gente vê uma série de placas, vocês têm já ideia de volume, ano que vem, o que não vem, enfim, um briefing geral assim, sobre os próximos passos, digamos assim. Felipe, eu acho que isso, de maneira geral, assim, o crescimento da Plaenge, a visão assim, é muito sustentável. Assim. Então, assim, nós não temos meta de VGV de lançamento. As coisas vão acontecendo meio natural, se fazem sentido. Né? Então, é uma empresa que, se você olha os números nos últimos anos, ela vem crescendo, tanto em lançamento, mas esse crescimento vem acompanhado também das vendas. Né? Uhum. Então, assim, nós não temos isso, não é assim, não estou escondendo o jogo realmente. Eu não tenho assim uma meta, eu vou lançar tantos empreendimentos. Eu sei os empreendimentos que estão no pipeline e que vão ter condição legal ou de desenvolvimento de produto para serem lançados. Né? Perfeito. Se nós entendermos tanto a gestão local como os acionistas, enfim, e nós tivemos uma visão comum de que faz sentido lançar, que o mercado vai absorver, que as condições estão saudáveis, nós temos condição de lançar o ano que vem em torno de 4 ou 5 empreendimentos, né, entre Plaenge e Vanguard. Né. Aí, enfim, o lançamento em si depende sempre de uma equação de condição macroeconômica, condição local. Não é uma empresa que tem a necessidade de lançar para poder. Exato, não tem a necessidade, mas sim ela vai sentindo como está o mercado e. É óbvio que a gente tem a dinâmica, tendo oportunidade, tendo produto, o mercado estando comprador, em condições que interessem, é um crescimento natural. Né? Legal. Encaminhando a nossa entrevista mais para o final e aproveitando esse último gancho, independente de... Entendi que vocês vão vendo, analisando o mercado, mas as perspectivas para vocês para os próximos anos, assim, vocês têm entendido que o mercado gaúcho tem como absorver mais produtos Plaenge e Vanguard. Vocês estão gostando de estar aqui no Rio Grande do Sul, então, e da nossa dinâmica? Sem dúvida, Felipe. Eu acho que, como eu disse, é um mercado maduro, um mercado que tem seus desafios, como todos, né? Mas é um mercado que tem um potencial muito grande. Né? Então, acho que a nossa visão é uma visão de longo prazo e as coisas vão acontecendo de maneira, enfim, obviamente com muito trabalho, enfim, mas de maneira natural. Né? E... Acaba aproveitando são os clientes e as imobiliárias. Isso mesmo. Rodrigo, obrigado pela tua atenção, obrigado por apresentar a Plaenge para a gente. Fica aqui o nosso convite para que clientes interessados ou querem conhecer um pouco mais da Vanguard, mais da Plaenge, venham até o Decorado, entrem em contato com a gente. A central de vendas aqui é fantástica, tem que passar por essa experiência. E a gente se encontra no próximo Bridge Talks. Muito obrigado a vocês. Felipe. Obrigado, Rodrigo. Eu é que agradeço. Até o próximo.